louvava a Deus pela sua grande bondade, pela sua grande fidelidade. A gente sabe que o homem não é digno e nem merecedor, porque o homem é pecador, simplesmente por isso. O próprio Davi falou: em pecado concebeu a minha mãe. Concebeu a minha mãe, ou seja, a mãe dele teve ele em pecado. Como? A carne humana é pecaminosa, porque só puxa para o pecado. O que faz a gente se separar do pecado, que é quando Deus fala: sede santo porque eu sou santo, é quando a gente entrega a nossa vida, o nosso coração, o nosso corpo, tudo que é em nós, a gente entrega ao Senhor. Aí quando Deus ele passa a cuidar de nossa vida, a gente tem força para se separar do pecado. Porque Deus ele ama o ser humano, o homem, mas ele se aborrece, odeia, se eu posso dizer assim, o pecado. Deus ele não gosta da prática pecaminosa que o homem faz. Por isso que a Bíblia fala que outra vez vereis a diferença do justo e do ímpio, daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Se você vê homens e mulheres dizendo que é de Deus, dizendo que serve a Deus e as práticas não condiz, ele não serve a Deus nem na teoria, que dirás na prática. Porque Deus não se mistura com as coisas dessa vida, com as coisas desse mundo. E nós que somos de Deus, temos que fazer a mesma coisa. Não se misturar com as coisas desse mundo. Podemos viver nesta terra, queridos, mas não nos aliar com as coisas que tem aqui. Porque a nossa morada não é aqui. A gente mora aqui no apartamento, não é isso? Mas não é nossa morada, não. A nossa morada é na eternidade, ao lado de Deus. Muitos não crê, por isso não vai chegar lá. Porque só vai chegar ao céu aqueles que crê. Não é aqueles que acham ser bom para chegar, não. Porque as pessoas têm essa mania, se morrer e fazer bondade, vai para o céu. Mas com Deus não é assim. Com Deus é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Glória com a Deus. Deus é diferente. Deus não trabalha com a opinião humana, com o que o homem pensa. Deus trabalha com a palavra que Ele deixou para nós, registrada. Aqui Ele cumpre, aqui Ele faz. Glória a Deus. Ele falou Aleluia. através de Jeremias: eu velo para cumprir a minha palavra. É por isso que o homem que quer ser bem sucedido aqui na terra e no céu, ele precisa ter um compromisso com Deus. E como é esse compromisso? Quando a gente abre o nosso coração e deixa o Espírito Santo entrar. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, aí a gente fala como Paulo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele precisa viver em mim. E para ele viver em mim, o que eu tenho que fazer? Renunciar. Deixar as minhas velhas práticas. Deixar os meus costumes, porque a gente tem muitos costumes. Mas Deus quer que a gente deixe todos. Aí quando a irmã Eliana estava aqui, na oportunidade, Deus me fez lembrar. Com certa feita, eu estava em um curso no interior. E esse curso tinha que participar de cantar. E eu lembro como hoje, várias pessoas cantou várias canções em vários idiomas. E eu era adolescente, mas eu lembro como hoje. Eu fui cantar uma música que eu me lembro foi espanhol. Mas essa música, irmã Eliana, foi tipo secular, né? Como falam, né? A linguagem. E eu senti que Deus não se agradou. Só foi essa vez que eu cantei, viu? Esse concurso aí. Mas Deus, ele não se agradou. Eu senti. Porque não existe o homem dizer: Deus não falou comigo. Eu não senti Deus. Não. Deus, ele fala com o homem, sim. Se o homem estiver ligado, ele ouve e obedece. Porque Deus, ele fala com o homem. O homem pode estar em qualquer situação, aonde for na terra. Nos quatro cantos da terra, Deus sempre fala com o homem. O homem precisa estar ligado e atento a ouvir a voz de Deus. Porque Deus falou. Ele não se agradou. E ele fez eu sentir que ele não se agradou. E eu prontamente me humilhei diante dele. Reconheci que eu errei, que eu falhei, que eu precisava voltar ao primeiro amor. É o início de tudo.
voltar à posição que ele queria. E eu prontamente me humilhei e voltei. E eu senti que o Espírito Santo de Deus, ele tinha me perdoado, que ele estava sobre mim. Ele fez eu sentir que o Senhor me perdoou pelaquela ofensa que a gente sempre faz com Deus em nosso momento de fraqueza, porque a gente não somos perfeitos, temos nossas falhas, as nossas dificuldades, nossas limitações, mas o que Deus ele quer é que a gente se esforce, porque Deus sabe que a gente é pó, Ele conhece a nossa necessidade, Ele sabe que a gente não é forte, não é perfeito, mas Ele se agrada quando a gente reconhece, se humilha, se volta para Ele, porque Ele mesmo fala, se o homem se humilha e se arrepende, alcança o perdão e a misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Essa graça. Eu recebi esse perdão e nunca mais eu quis cantar desse jeito. Era a música que até era bonitinha, eu gostava, mas Deus ele não quis. É para você entender que Deus não se agrada das mínimas coisas que a gente vinha fazer aqui, mesmo que a gente olhe e não tenha nada, mas para Deus ele não quer, porque ele tem ciúme de nós. Deus ele não divide o que é dele, não, amados. Você é de Deus, ele não quer te dividir com o mundo. Ele não quer que você se misture com as coisas dessa terra. O salmista Davi, ele amava o Senhor. O salmista Davi, ele louvava a Deus. Ele escrevia os seus salmos, inspirado pelo Espírito Santo. Ele tocava a sua harpa, ele amava adorar a Deus. Ele vivia assim separado das coisas que não agradavam a Deus. Por isso o Espírito Santo de Deus usava Davi para escrever as canções. Aí Davi, recebendo o livramento de Deus, e são tantos que a gente recebe, né? Eu que o diga, Deus já me deu tanto livramento de morte, que foram inúmeras vezes, queridos. Quando eu lembro aqui, dos Salmos que a gente leu agora, 34, verso 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem. Eu lembro de mim, do que eu vivi, do que eu vivenciei com Deus. Deus ele me fez sentir esse anjo do meu lado. Eu senti esse ser divino do meu lado. Eu nunca esqueço dessa experiência que eu tive com Deus. Cada um de vocês tem uma experiência que você vivenciou com Deus. Precisamos ter, porque nós somos de Deus, temos Deus em nossa vida. E Deus me fez sentir. Uma certa feita, estava em São Paulo fazendo a obra de Deus. Deus me levou para lá para fazer essa obra em 2 meses. Eu orava ao Senhor todos os dias, pedindo a Deus uma diferença naquele lugar, que Deus libertasse, que Deus transformasse, que Deus mudasse vida naquele lugar, que Deus fizesse a presença dEle e o poder ser real naquele lugar, para que todos pudessem ver que existe um Deus. O nosso Deus é invisível, mas é real. A gente não precisa ver para crer, não, que a gente não é Tomé. Jesus falou, bem-aventurados são os que não me viram, mas creu, somos nós. A gente não viu Jesus, mas a gente crê no que está escrito sobre ele, porque o Espírito Santo atesta que é verdade em nosso coração e nosso ser. E eu estava sozinha em casa, mas a todo tempo orando ao Senhor. E numa certa feita eu falei, Deus, meu pensamento, eu estou sozinha aqui, Senhor, não tem ninguém aqui comigo. E Deus me fez sentir que Ele estava comigo. Deus me fez sentir o ser do meu lado, segurando o meu ombro. Eu senti a presença maravilhosa de Deus na terra. Glória porque a Deus. Deus ele vela para cumprir a sua palavra, quando ele diz que o anjo do Senhor acampa ao redor. Eu digo a você que acampa porque eu senti. A palavra é fiel e verdadeira. Glória a Muitos Jesus. não crê na palavra de Deus, na Bíblia, mas ela foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo, porque homens comuns não tem como fazer algo e acontecer, ainda mais quando é sobrenatural. Louvado seja Deus. Mas o anjo do Senhor está ao nosso lado para nos guardar. Não foi só essa vez que eu senti, foram outras vezes. Então eu tive muitas experiências com Deus, no meu quarto de oração, na minha vivência com Deus, na minha comunhão com Deus. É por isso, amados, que nós pregamos para você buscar mais ao Senhor. Porque o salmista falou, não tem falta alguma aquele que busca o Senhor. Isaías fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías viu o quê? O Senhor sentado em um alto e sublime trono.
Olha que maravilha, que grandeza. Ver Deus assentado no seu trono. E ainda ver os seus anjos ao redor, dizendo que Ele é santo. Outros não viram essa graça. Mas Isaías viu. Por quê? Porque ele buscou o Senhor. Você entendeu o que o homem tem quando ele busca Deus? Busca Deus, querido, em qualquer lugar no mundo. Você pode estar na rua, no seu quarto, na sua cozinha, no seu banheiro, na sua casa, aonde você estiver. Se você se prostrar diante do teu Deus, se você crê de todo o coração, Deus te visita. Ele vem e fala, Ele vem e toca. Quantas vezes Deus falou comigo? Quantas orações foram ouvidas? Quantas vezes Deus respondeu por fogo? Eu digo a você, de orar um dia e Deus me responder no outro. Quantas vezes Deus mudou a situação? Então eu tenho vivido isso. Como o salmista disse, provai e vede que o Senhor é bom. Porque Ele tem feito bondade. Ele tem feito maravilha em nossa casa, em nosso meio. O salmista diz, eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Será que só foi com o salmista, irmãos, que ele vivenciou isso? O Senhor não está sustentando a tua vida até hoje. Deus não tem te guardado, te livrado da tentação. Deus não tem livrado você do laço de morte que você não vê. Mas o anjo de Deus vem à terra para cortar o laço quando Deus manda. Porque Ele cortou muitas vezes na minha vida. Glória a Deus. Foram muitos livramentos que Deus me deu. O anjo do Senhor veio cortar o laço. Porque quando Deus ordena, tudo tem que obedecer a sua voz. Quando Ele fala, a terra se derrete, a terra se cala. Quem é o homem para contender com Deus? Quem é o homem para contender com o oleiro? Quando o oleiro fala, o vaso obedece a sua voz. Glória a Jesus. Por isso busque ao Senhor, queridos. Não deixe o cansaço desse mundo, dessa vida, as tribulações daqui te alcançar, não. Você precisa dizer para a tribulação, para o mundo, para as perturbações, que você tem Deus. E que tem Deus tem tudo. Porque o homem não tem falta de nada quando ele busca a Deus. E o salmista deixou isso para nós, inspirado pelo Espírito Santo, registrado para nós. Que bom é o Senhor para com o seu povo, para com os seus filhos. Por isso Ele falou, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia, amados. Quando o homem confia no Senhor, Deus traz à existência o que não existe. Às vezes o que falta em nós é a confiança em Deus. Às vezes a gente vem no culto, ouve uma palavra de Deus, que a palavra de Deus é viva, não é morta, é viva e eficaz. A palavra de Deus tem efeito, porque eu tenho visto na minha vida ter efeito. É por isso que eu creio nela. Eu não creio em ilusão, história, não creio em nada disso. Mas eu creio na verdade, que se cumpre. Porque Deus, Ele vem, quando você clama a Ele através da palavra. Quando você lembra a Deus, porque Deus não esquece de nada. Mas quando você lembra a Deus o que Ele diz na sua palavra, Ele vem e Ele mostra que Ele faz. Porque Ele fala claramente, se creres, verás a glória de Deus. Aí Deus falou com Jeremias, clama a mim. Deus, Ele só quer isso de nós. Clama a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Os homens podem prometer o que for aqui na terra que vai fazer, mas no final não faz nada. Mas o Deus do céu, Ele promete e cumpre. Se você pedir, clamar, Ele vem e faz. Porque tudo que pedires com fé, em oração, no nome de Jesus, crendo, tem que crer, recebereis. Jesus foi enfático, irmãos, quando Ele deixou para os discípulos registrado, se pedires com fé, recebe. Então, se o homem tem falta de alguma coisa na sua vida, está faltando ele buscar a Deus. Porque se ele buscar, não vai ter falta de nada. Eu sempre gosto de relatar a vivência da minha mãe. Nunca trabalhou de carteira assinada. Mora no interior até hoje. Mas nunca faltou nada na mesa.
Nunca faltou a roupa, o calçado, nada. Deus providenciou tudo na vida daquela mulher. A mulher foi muito abençoada. Porque crê no Deus do céu. Porque busca o Deus do céu. Por isso, se você precisa de algo na sua casa, na sua vida, na sua família, ore. Não espere os outros orar por você, não. Porque você tem voz. Você tem saúde, você tem vida. Deus te deu fôlego de vida. É para você pedir, para você clamar. Porque Deus quer ouvir a sua voz, não é a do outro. Então, se você pedir, se você clamar, Deus ele vai fazer. Deus às vezes espera uma atitude sua para ele agir na tua casa, na tua vida. Você acha que eu fico pedindo as pessoas para estar orando por mim o tempo todo? Não. Quando eu quero algo de Deus, eu me dobro diante do Senhor, mesmo grávida. Eu dobro o meu joelho, oro ao Senhor e Deus ele me dá a vitória. Glória a Quantas Deus. vezes eu pedi ao Senhor oração, a vitória ele me deu. Eu lembro que eu pedi a Deus para Deus adiantar minha formatura. Porque eu só ia formar em dezembro, que eu formei em julho, né? Mas eu colei grau em setembro. Eu falei, Deus, adianta aí, Jesus, toca lá no sistema. E não é que Deus tocou? Eu precisava de um documento que só no interior que eu tinha que pegar, eu não tinha como ir lá. E só me dava depois de um mês. Eu falei, Deus, toca lá, Jesus. Não é que Deus tocou? Em uma semana o documento ficou pronto. Eu falei, eita Deus na terra. Esse Deus é vivo e ouve a oração do homem. Quando o homem clama, ele com fé. E ele fez trazer. E Deus me fez formar no tempo certo. E me deu vitória na terra. Ele quer te dar vitória na terra também. Glória a Deus, aleluia. Busque ao Senhor com convicção, queridos. Com fé, com certeza. Fique de pé. Busque com convicção, com certeza. Com decisão que Deus ele faz. Tudo que você pedir ao Senhor, crendo, você vai receber, queridos. Eu digo a você porque eu já vivenciei isso. Eu pedi ao Senhor com fé. E Deus ele fez. Eu falei, Deus faz isso, Senhor. Orei insistindo com Deus. Tem que insistir. Você não quer que seu filho lhe obedeça? Você não quer que seu pai lhe ouça? Você não quer que sua mãe lhe ouça? Sua esposa, esposo, então. Peça com a mesma insistência a Deus. E você vai ver se Deus faz ou não faz. Ele faz infinitamente mais do que pedimos. Peça ao Senhor que Deus ele vai agir na tua vida, na tua casa. Quanto menos você esperar, você vai ver o que Deus vai fazer e você vai testemunhar do que Deus é e do que Ele pode fazer na tua vida. Amém, queridos? Louvado seja Deus.